Você já se perguntou como conflitos em terras tão distantes podem impactar nossa vida aqui no Brasil? Ou por que a violência nas eleições se tornou um tema tão recorrente nas nossas conversas? No vídeo de hoje, vamos falar de 5 assuntos que estão dominando as manchetes: o ataque à sede do Mossad em Israel, a reunião de emergência da ONU para tentar conter esse conflito, o aumento das agressões nas eleições brasileiras, uma regra migratória que promete muita polêmica, e o cantor Gustavo Lima, que agora está livre após uma decisão do Tribunal de Justiça. Eu sou o Douglas e você está ouvindo Fatos Finanças. Então fica comigo até o final porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. A tensão no Oriente Médio continua escalando, e dessa vez o ataque foi direto ao coração econômico de Israel. Um míssil, disparado do Líbano, foi interceptado perto de Tel Aviv. Isso já é bem fora do comum, já que normalmente esses conflitos ficam restritos às fronteiras mais próximas. Mas o que torna tudo isso ainda mais tenso é que o ataque foi direcionado à sede do Mossad, a famosa agência de espionagem israelense. O Hezbollah, grupo armado libanês, assumiu a responsabilidade pelo ataque, dizendo que foi uma resposta direta ao que eles chamam de ações de sabotagem do Mossad, que, segundo eles, é responsável pela morte de alguns de seus líderes e até pela destruição de dispositivos de comunicação. E essa escalada não para por aí. O exército de Israel já está contra-atacando pesado. Eles alertaram os moradores do sul do Líbano para não voltarem para suas casas, porque as ofensivas estão a todo vapor. Agora, a pergunta que fica: até onde isso pode ir? A gente sabe que o Oriente Médio é um barril de pólvora, mas quando esses conflitos começam a atingir centros como Tel Aviv, é um sinal de que as coisas estão ficando ainda mais sérias. Se pensarmos no impacto financeiro, já dá para imaginar como o mercado reage a isso. Israel é um dos grandes hubs de tecnologia no mundo, e qualquer instabilidade por lá pode afetar não só as ações locais, mas também empresas globais que mantêm parcerias com startups israelenses. Sem falar nos impactos no preço do petróleo, que já está numa montanha-russa. Agora, tem algo mais aí. Por que o Mossad? Esse ataque não foi aleatório. O Hezbollah tem uma longa história de conflitos com Israel, e o Mossad é visto por eles como o braço que opera nas sombras, fazendo operações secretas e eliminando inimigos fora dos holofotes. A questão que a gente tem que fazer é: até quando o Hezbollah vai usar isso como justificativa para mais ataques? E mais, Israel, como sempre, promete represálias severas. Será que estamos vendo o começo de um conflito mais amplo? O que vocês acham? A comunidade internacional, especialmente o Brasil, deveria se posicionar mais firmemente em relação a esse conflito? Ou é melhor continuar observando de longe? Deixe aí nos comentários, quero saber sua opinião. Hoje, mais tarde, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para discutir essa nova escalada entre Israel e Hezbollah. Só para você ter uma ideia da gravidade, nos últimos dias, a ofensiva de Israel no Líbano já matou mais de 560 pessoas, incluindo crianças, e deixou quase 2.000 feridos. E o que deixa tudo isso ainda mais preocupante é que o conflito não está mais isolado na faixa de Gaza. Agora, a fronteira norte de Israel com o Líbano virou o novo foco das atenções. O Hezbollah, que a gente já comentou, tem disparado foguetes em apoio ao Hamas, outro grupo militante que também conta com o apoio do Irã. E isso levanta um ponto importante. Com Israel enfrentando pressões tanto ao norte quanto ao sul, será que esse conflito pode escalar a ponto de envolver mais países da região? Esse é o grande medo da comunidade internacional, e por isso a ONU está colocando esse tema em debate. Agora a gente sabe que essas reuniões do Conselho de Segurança são complicadas. Com 15 membros, incluindo países como Estados Unidos, Rússia e China, as divisões políticas e diplomáticas ali são profundas. Sempre que o assunto é Oriente Médio, a gente vê os Estados Unidos defendendo Israel com unhas e dentes, enquanto países como a Rússia têm uma postura mais alinhada com o Irã e, indiretamente, com grupos como o Hezbollah. O problema é que, com essa divisão, as chances de uma solução rápida saindo desse encontro são pequenas. Mas aí vem a questão: e se essa falta de ação por parte da ONU acabar prolongando o conflito? A gente já viu esse filme antes. Quando os líderes mundiais demoram para agir, quem sofre primeiro são os civis. O número de mortos no Líbano já é assustador, e se o Conselho de Segurança não tomar uma posição mais firme, isso só vai piorar. Agora me diz, você acredita que a ONU ainda tem força para mediar conflitos como esse? Ou a política internacional está tão fragmentada que essas reuniões acabam sendo só uma formalidade? Deixa seu comentário aí embaixo, quero saber o que você pensa sobre o papel da ONU nessa história. Olha, se tem uma coisa que preocupa a todos nós,
é o aumento da violência política no Brasil. E o que está acontecendo nas eleições municipais é algo que nos faz refletir sobre o nível de polarização e agressividade que tomou conta do cenário político. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi clara. Esse tipo de violência é um retrocesso civilizatório. Forte, né? Ela disse que a política é o lugar da superação da violência, não o contrário. E é difícil discordar dela. Política deveria ser o ambiente para o diálogo, para o debate de ideias, mas o que a gente está vendo são ataques físicos, provocações e uma agressividade que passa dos limites. Essa violência vem acontecendo em várias cidades, mas vou destacar o que rolou em São Paulo, uma das maiores capitais do país. Durante os debates à prefeitura, teve até agressão física entre candidatos. E isso, para além de ser um reflexo da polarização que a gente vive, é um sinal de que o discurso de ódio está contaminando até as disputas locais, que deveriam estar focadas nos problemas reais das cidades, como saúde, educação e transporte. Agora, qual é o impacto disso? Primeiro, a violência política intimida os eleitores. Muita gente pode deixar de votar por medo, e isso enfraquece a nossa democracia. Segundo, candidatos mais radicais, que usam dessa violência como parte de sua estratégia, acabam ganhando espaço no debate público. E a gente sabe que o caminho da radicalização nunca leva a um bom lugar. Carmen Lúcia foi enfática ao dizer que a justiça eleitoral não vai tolerar esse tipo de comportamento. E é bom que não tolere mesmo, porque se a gente não combater isso agora, a tendência é que essa violência só aumente nas próximas eleições. O TSE já está tomando medidas para garantir a segurança nas eleições. Mas será que isso vai ser suficiente? A justiça pode punir depois, mas e o estrago que já foi feito? Agora, eu quero saber de vocês. Esse nível de violência nas eleições te desmotiva a participar do processo político? Será que essa polarização tem jeito? Comenta aí, porque eu tô curioso para entender como vocês estão se sentindo em relação a tudo isso. Agora vamos falar de uma questão que tem gerado muita discussão recentemente. A decisão do governo de manter a regra que exige visto para a entrada de estrangeiros de países que também exigem visto para os brasileiros. Essa política, segundo o governo, foi pensada para combater fraudes no sistema de refúgio e para controlar melhor a imigração em áreas críticas dos aeroportos. Mas é claro que não faltam críticas. A Defensoria Pública da União, DPU, por exemplo, pediu a revogação dessa regra. Eles argumentam que essa medida é ilegal e, além disso, só piora a situação de muitos imigrantes que já enfrentam condições difíceis. A questão é que, por um lado, o governo e a Polícia Federal têm notado uma queda na imigração ilegal e uma redução nas filas de controle migratório. Mas, por outro lado, será que essa diminuição não está afetando pessoas que realmente precisam de asilo ou uma chance de recomeçar a vida aqui? O Brasil sempre foi conhecido por ser um país de portas abertas, especialmente para refugiados. A gente recebeu gente de todo canto, haitianos, venezuelanos, sírios, mas, ao impor essas barreiras, será que estamos mudando a nossa imagem de país acolhedor? E mais, será que o governo está focado em resolver um problema de imigração ilegal, mas deixando de lado as questões humanitárias? A linha entre controle e empatia é tênue, e é fácil perder de vista o que realmente importa quando o assunto é imigração. E aí entra a questão: como equilibrar segurança com humanidade? Claro que fraudes precisam ser combatidas, mas até que ponto a solução encontrada não está prejudicando pessoas que só buscam uma vida melhor? A gente já viu muitos casos de famílias que enfrentam situações terríveis em seus países de origem e, quando chegam aqui, encontram mais barreiras agora no processo migratório. Então fica a reflexão: você acha que essa regra migratória deve continuar para controlar o fluxo e garantir mais segurança? Ou é preciso rever essa política para garantir os direitos dos imigrantes e refugiados? Essa é uma daquelas questões em que não há uma resposta fácil, mas quero saber o que vocês acham. Para fechar nosso vídeo de hoje, vamos falar de uma notícia que movimentou as redes sociais. O cantor Gustavo Lima, que estava enfrentando um processo complicado, teve a prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Parece que o clima tenso ao redor desse caso finalmente deu uma acalmada, mas ainda assim, o assunto gerou muitas reações. Só para lembrar, Gustavo Lima estava com a prisão decretada por questões ligadas à posse de arma de fogo e outros problemas legais, mas os advogados dele entraram com um pedido de habeas corpus e, depois de muita discussão, conseguiram reverter a situação. O curioso aqui é que o desembargador responsável pela decisão, Eduardo Guilhó de Maranhão, também liberou a influenciadora Deolane Bezerra, que estava envolvida em outro processo. Mas a pergunta que muita gente se fez é: será que essa decisão foi puramente técnica
ou rolou alguma pressão dos bastidores. A gente sabe que figuras públicas como Gustavo Lima têm um poder de influência enorme. Muita gente acompanha a carreira dele e os fãs obviamente ficaram aliviados com a notícia. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de situação sempre levanta um debate sobre o quanto a fama pode interferir no processo legal. E tem mais. Além de ser um ícone da música sertaneja, Gustavo Lima também é um empresário de sucesso. Ele tem uma rede de negócios que vai muito além da música. Então, claro que qualquer problema judicial pode acabar afetando diretamente seus negócios e sua imagem no mercado. No fim das contas, esse tipo de situação gera uma reflexão sobre como a vida de celebridades é exposta e o quanto seus casos ganham proporções gigantescas na mídia. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que, independente de ser uma pessoa famosa, a justiça precisa ser feita de maneira igual para todos. Vocês acham que casos como o de Gustavo Lima recebem um tratamento diferente por envolverem pessoas públicas? Ou será que tudo foi resolvido dentro da lei, sem qualquer interferência? Fala aí nos comentários, porque eu tô curioso para saber o que vocês pensam sobre isso. E aí, o que achou de tudo isso? Hoje passamos por temas pesados, desde conflitos no Oriente Médio até as nossas eleições aqui no Brasil. Também falamos sobre migração e como nossas políticas podem impactar vidas que buscam um novo começo. E claro, comentamos sobre o mundo das celebridades e como a justiça trata figuras públicas como Gustavo Lima. Esses são assuntos que vão muito além das manchetes e têm impacto direto nas nossas vidas, na economia e até mesmo na forma como a gente se posiciona como sociedade. Então, meu convite para você é reflita sobre esses temas. Comente aí o que você pensa, porque o debate é fundamental. Aqui no Fatos Finanças, a gente quer entender como você, que está do outro lado da tela, vê esses acontecimentos. Sua opinião é importante. Se você curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou continuar de olho em todas essas notícias e te manter informado sobre tudo que realmente importa. E por último, mas não menos importante, você acha que a nossa sociedade está mais conectada ou mais dividida por causa de tudo isso? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.